Bem-vindos à Igreja no Mundo. O programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Bairro e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que sou desde já e que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. A história de Sadat, uma rapariga cristã paquistanesa de apenas 12 anos de idade, raptada, abusada sexualmente e forçada a casar e a converter-se ao Islão, é apenas um dos muitos exemplos trágicos da violência contra as jovens raparigas e mulheres deste país, onde a comunidade cristã vive também o tormento da lei da blasfémia. Este vai ser um tema para desenvolver no programa de hoje, mais um programa especial de verão, em que vamos trazer até si, durante todo o mês de agosto, e nas primeiras semanas de setembro. Durante essas semanas apresentaremos reportagens e documentários que ajudam a compreender o que significa tantas vezes pertencer a uma comunidade religiosa em que a coragem e a fé são postos à prova todos os dias. A história de Sadat é deste exemplo. Todas as reportagens contam histórias de pessoas comuns, histórias também de uma igreja que está presente nos locais onde o sofrimento é constante, onde a pobreza atravessa gerações e está presente na vida de todos. O documentário que vamos exibir hoje é sobre o Paquistão. Nem sempre iremos dedicar os programas especiais a um tema, mas hoje iremos fazê-lo. A questão da violência contra as raparigas cristãs e, muito especialmente, as consequências da lei da blasfémia fazem-se sentir diariamente neste país e condicionam a vida a milhões de pessoas. Um dos casos mais recentes, de que aliás demos conta aqui nos nossos programas, ocorreu em maio, no dia 25 de maio. Vamos agora recordar aos nossos telespectadores o que aconteceu. Estamos a falar, Catarina, na morte de um cristão brutalmente agredido nesse dia 25 de maio. Sim, Paulo, portanto, a 25 de maio, então, Nazir Mazi, um homem de 70 anos, não é, que foi brutalmente agredido no bairro de Mujahid, em Sargodha, onde vivia, e de tal forma, apesar de ter sido levado para o hospital, acabou por não resistir aos ferimentos e acabou então por morrer dias depois, a 3 de junho. Mais tarde, cerca de um mês mais tarde, Paulo, a sua mulher, que ficou num estado profundo de depressão, acabaria também por morrer e, como o Paulo referiu, Nazir Mazi foi injustamente acusado de blasfémia. Portanto, ele foi acusado de ter queimado um exemplar do Alcorão. O que, importa sublinhar isso, era mentira. Esta história ganhou, na altura, ainda mais relevo porque, no dia seguinte à sua morte, houve mais um caso de uma pessoa da comunidade cristã a ser apanhada nestas teias da lei da blasfémia. E desta vez, Catarina, foi uma mulher. Sim, foi uma mulher, Jamila Jacob, que foi presa pela polícia depois no dia 4 de junho, em Lahore, também, Paulo, na sequência de uma denúncia falsa, uma denúncia semelhante de uma falsa acusação de blasfémia. Entretanto, logo após estes incidentes, Joel Amir Suatra, que é um destacado membro da comunidade cristã paquistanesa, ele foi, por exemplo, deputado no Parlamento Provincial do Punjab, ele enviou para a Fundação AIS em Lisboa uma mensagem que, a propósito destes casos, procura alertar o mundo para a situação intolerável de insegurança em que vivem os cristãos do seu país. Sim, Paulo, o Amir Suatra fala destes casos, descreveu o que aconteceu efetivamente a este homem, no caso este cristão que foi agredido brutalmente, e diz que o ambiente onde tudo ocorreu, portanto em Sargodha, já apontava para uma situação realmente bastante grave, deixando nisto implícito uma acusação de negligência por parte das autoridades que não souberam ou que não quiseram de socorrer ou prevenir o que veio depois a ocorrer mais tarde. Aliás, de facto, na mensagem que ele
nos enviou. Ele diz que no dia anterior ao ataque já havia alguma tensão no ar. Exatamente, Paulo, e é precisamente aí que eu quero chegar. Portanto, Joel Amissoatra diz-nos nesta mensagem que no dia anterior ao ataque já sentia de facto alguma tensão no ar. Ele diz que devia-se ao facto de os clérigos muçulmanos estarem a anunciar nas mesquitas, através dos altifalantes, então, que um infiel, neste caso um cristão, não é? Tinha cometido uma blasfémia. E como todos nós sabemos, Paulo, quando nos altifalantes das mesquitas soa uma mensagem com este teor deste género, quando vem cá para fora esta mensagem, então nós sabemos que é altamente provável que, para não dizer que é quase certo, que algo de grave está para acontecer. E neste caso em concreto foi a tal agressão brutal a um cristão que acabaria até por não resistir aos ferimentos. Mas por que razão, Catarina, é que este cristão foi agredido? Bom, segundo Joel Amissoatra, ele diz que foi agredido por inveja. Portanto, este homem tinha uma pequena fábrica de calçado e alguém que o queria prejudicar, então lançou esta acusação de uma falsa blasfémia. Portanto, neste caso, o que foi dito é que ele tinha, então, queimado algumas páginas do livro sagrado, do Alcorão, e depois disso, e com os clérigos muçulmanos a fazerem todos estes apelos aos muçulmanos, acirrando as multidões que estavam nas mesquitas, portanto, e sem que a polícia tenha feito o que quer que seja, o que aconteceu foi que acabaram por, os atos de violência tiveram uma explosão enorme, tiveram atos de violência muito, muito grandes, e podemos dizer que este cristão não só foi assassinado, como também foi vítima de um crime por parte das próprias autoridades, que estão de facto com as mãos também sujas de sangue, uma vez que ficaram paradas e não agiram para defender. Sim. Exatamente. Ataques, portanto, mortes, muito medo. No Paquistão, pertencer a uma minoria religiosa, ser, por exemplo, cristão, significa ter a vida quase sempre em risco, principalmente para quem vive nos bairros mais humildes que cercam as grandes cidades. A mensagem de Joel Amissoatra, um destacado dirigente da comunidade cristã, ajuda-nos a perceber o que se passou, neste caso, com Nazir Gil Mazik, e por que razão há este sentimento de medo e de impotência. Uma mensagem que vamos agora ler para si. A situação estava tensa desde antes do meio-dia. Uma multidão violenta atacou a fábrica e a casa da comunidade cristã em Sargodha. Este incidente resultou no espancamento brutal de Gil Mazi no dia 25 de maio e em danos materiais significativos. A multidão, incitada por estas acusações, tentou queimar as casas e prejudicar a comunidade cristã. As autoridades responderam com o envio de forças adicionais policiais e do exército para restabelecer a ordem. O acusado é um homem cristão que tem um pequeno negócio de fabrico de calçado. Para impedir o negócio, os seus rivais acusaram-no de ter queimado o Corão. A situação continua a ser de pânico em todo o país. É muito mais fácil acusar alguém e depois matá-lo. Isto continua a acontecer e os incidentes aumentam de dia para dia. Sinceramente, não há segurança para as minorias religiosas, nem sequer há esperança de proteção no futuro. Infelizmente, não é a primeira vez que isto acontece no Paquistão. Condenamos veementemente este ato de violência. Apoiamos todas as vítimas da intolerância religiosa e continuaremos a trabalhar para garantir a justiça e a harmonia na nossa sociedade. Após o incidente de Sargodha, outra cristã de Lahore, Jamila Jacob, foi acusada de blasfémia. Sentimos-nos realmente indefesos e estranhos no nosso próprio país. A terra pela qual os nossos antepassados deram a vida e se sacrificaram. A Constituição deu-nos liberdade de práticas religiosas e justiça para todos, mas tudo isso está apenas no papel. Praticamente após 7 décadas, ainda estamos a lutar para provar que somos pioneiros deste país. Agora temos apenas uma esperança na nossa fé, de que só Deus pode fazer algo por nós. Foi Joel Amissoatra a descrever o que aconteceu em maio a um cristão vítima da iníqua lei da blasfémia. Estamos a falar do Paquistão, estamos num programa especial da Fundação AIS, todo ele dedicado a este país e a este tema. E estamos em agosto. Pois bem, no dia 16 de agosto, mas do ano passado, mais de 2 dezenas de igrejas e cerca de 100 de casas de cristãos em Jaranvala foram incendiadas, destruídas ou vandalizadas por multidões de radicais muçulmanos que acusaram um cristão e um seu amigo também de blasfémia por terem rasgado alegadamente páginas de um exemplar do Alcorão. Uma história baseada, uma vez mais,
como já é tão comum no Paquistão, em mentiras. É que, Catarina, vamos também recordar mais este caso, este episódio. Estes dois homens eram analfabetos. Sim, Paulo, de facto, o que se verifica com uma frequência assustadora, de facto, no Paquistão, não é, Paulo? Portanto, nos dias de hoje, basta lançar, então, de facto, uma acusação sobre alguém, normalmente uma pessoa que pertence a uma minoria religiosa, como um cristão ou um hindu, e, por exemplo, para começar, de facto, a acontecer logo uma onda de violência. E os cristãos têm, de facto, sido vítimas destas acusações, vítimas frequentes desta acusação, tal como a Fundação AIS tem dito aqui tantas vezes, Paulo. O que aconteceu então em Jaraval, então no dia 16 de agosto de 2023, portanto há um ano, é que é apenas mais um incidente criminoso provocado de facto por uma mentira deliberada contra duas pessoas, neste caso contra dois homens que eram analfabetos. Um incidente criminoso que teve uma dimensão gigantesca, com centenas de casas e dezenas de igrejas a serem atacadas. Sim, Paulo, e foi de tal forma, a destruição foi tão grande que acabou por gerar uma onda de indignação até dentro da própria comunidade muçulmana. Portanto, o ataque contra a comunidade cristã foi tão brutal, portanto, o que aconteceu foi uma multidão enfurecida de muçulmanos atacou, portanto, armados com bastões, com pedras, portanto, atacaram as igrejas, acabando por destruir, atacaram as casas das famílias cristãs, queimando-as, destruindo e obrigando milhares de pessoas a fugir para se salvarem, para poder salvar as suas próprias vidas. Portanto, o chefe da polícia deste estado do Punjab disse mesmo que estes acontecimentos foram trágicos. E na altura a Igreja procurou logo mobilizar-se naquilo que era possível em socorro destas populações. Sim, Paulo. Logo após o ataque, o arcebispo de Lahore, o Dom Sebastião de Shaw, visitou as famílias, esteve com elas, ouviu-as, procurou-as consolar. E este bispo, que ainda em janeiro esteve aqui em Portugal connosco, ele falou de facto de uma destruição terrível. Ele disse, logo após esta primeira visita que ele fez às famílias, que as pessoas estavam desesperadas e que muitas delas perderam o pouco que possuíam. Entretanto, para ajudar precisamente estas famílias cristãs vítimas de mais um ataque brutal no Paquistão, a Fundação AIS lançou, na altura, aqui em Portugal, uma campanha de ajuda. E eu recordo-me que a Catarina enviou mesmo uma carta para os benfeitores portugueses da Fundação AIS, apelando à sua solidariedade e generosidade. Claro que sim, Paulo, porque a situação foi tão trágica que nós tínhamos de fazer alguma coisa e, portanto, estamos a falar, de facto, em milhares de pessoas que perderam tudo, que ficaram sem nada, com centenas de casas de cristãos que foram destruídas, foram vandalizadas. Estamos a falar em pessoas que são muito pobres, que pertencem a uma comunidade que também é muito pobre e que não tem forma, não é, de poder ajudar estes cristãos, estas famílias que ficaram sem nada. E por isso a nossa ajuda era de facto essencial e daí termos então resolvido escrever esta carta e termos enviado esta carta a todos os nossos benfeitores aqui em Portugal. No fundo, o objetivo desta carta, Paulo, era alertar os portugueses, alertar os nossos benfeitores para o que se estava a passar com esta comunidade cristã no Paquistão e pedir, claro, ajuda para estas famílias, como eu disse há pouco, são famílias muito pobres que precisam da nossa ajuda. E por isso nós queremos mesmo que os portugueses tenham noção do que é ser cristão noutras regiões do globo, neste caso em concreto, o que é ser cristão no Paquistão, e por isso explicar como é que os cristãos vivem, as dificuldades que têm, e nós sabemos, Paulo, e falamos aqui tantas vezes nos nossos programas de televisão, que de facto a comunidade cristã vive como que no fio da navalha, eles são perseguidos, eles diariamente sofrem perseguições, sofrem ameaças, sofrem discriminação e por isso estão muitas vezes sozinhos e nós tínhamos de fazer alguma coisa e por isso foi feita essa carta nesse sentido de apelar à ajuda para esta comunidade. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. Foi então a 16 de agosto do ano passado. Faz agora um ano. Grupos de extremistas muçulmanos atacaram e incendiaram mais de 2 dezenas de igrejas em Jaravala, no Paquistão, e atacaram e destruíram ou vandalizaram também centenas de casas de cristãos. Foi uma tragédia. Os nossos colegas do Rome Report têm a história. On August 16th, several extremist Islamic groups burned down 21 churches in Pakistan. They also desecrated places of worship and organized several rallies against Christians. At the root of this aggressive event was an accusation of blasphemy against Salim Masih, a Christian who allegedly tore out pages of the Quran and wrote things against the Prophet Muhammad. However, the accusation seems inconsistent, as Salim is illiterate. È un analfabeta
He cannot read or write as he is from a very humble socioeconomic background and did not go to school. So someone has been tampering with the papers in order to mount this attack against Christians. Professor Shahid Mobeen points out that blasphemy accusations in Pakistan are a classic weapon used against Christians to settle personal, not religious quarrels. Ho scoperto che c'era un conflitto. I found out that there was a conflict between Mr. Salim Masi's economic affairs and some Muslims in the neighborhood who wanted to accuse him and then take revenge in this way. Salim's alleged blasphemy triggered a brutal reaction that ended with churches being burned down. Bishop Azad Marshall tweeted that he was at a loss for words when he saw what was happening. The next day, both he and the president of the Pakistani Bishops' Conference, Archbishop Joseph Arshad, went to visit the affected area. Inside the churches, there were images of the Virgin that had been desecrated. Professor Mobeen was able to speak with the Catholic Archbishop about this experience. Lui mi ha aggiornato. He updated me saying the situation is very serious and that the Christians in the diocese and in the country do not feel safe at this point. Nearly 50 families from the surrounding villages, not feeling safe at home, hid in open fields where the women and children slept, but the men took turns standing guard. Shortly after the incident, the Pakistani Prime Minister responded. He said that strict measures would be taken against those who violate the law and target minorities. But this does not resolve the issue of the blasphemy charge that carries the maximum penalty of death. And Pakistan's laws do not protect non-Muslim minorities. Tutti sono condannati a morte. All are sentenced to death immediately after being accused of blasphemy and brought to court. No sentence has been carried out so far in Salim's case. That's the only difference. And the only thing is that Pakistan does not have enough legal tools to verify the validity or falsity of the charges. And in such cases, the angry mob takes the law into its own hands and commits these illegal and criminal acts. Another case is that of Faraz Pervez, a Christian accused of blasphemy by a Muslim who tried to convert him to Islam at the airport. So during a trip Malaysia, that person, he tries to convince me to accept Islam. So I refuses, and over there we had very hard talk, and we had a very bad exchange of dialogues. Faraz fled Pakistan, but he is still in danger. One time a person recognized him and recorded him with his phone, revealing his location. The video went viral. As a result, several radical groups put a price on his head. This organization, their party, they already announced $400,000 my head bounty. $400,000. Whosoever kill me, they will reward that person $400,000 to that person. The situation in Pakistan is complex. Christians make up only about 2% of the population and are extremely vulnerable to abuse on charges of blasphemy. On a daily basis, many Christians experience discrimination and even persecution. The cases of Faraz and Salim are not the only ones. They are among other famous cases such as those of Ashfaq Masih or Asia Bibi. A situação no Paquistão é complexa. Os cristãos representam apenas cerca de 2% da população e estão vulneráveis a abusos, nomeadamente desencadeados com estas acusações de blasfémia que, aliás, acabámos de escutar. Este é um programa especial, todo ele dedicado ao Paquistão. Nós preparámos para si um documentário em que vamos contar diversas histórias que ilustram esta realidade dramática que os cristãos enfrentam neste país. Será na segunda parte do nosso programa. Para já, vamos ao encontro de Cécile Chaudhry. Ele é um especialista em direitos humanos e foi até diretor executivo da Comissão de Justiça e Paz do Paquistão. Nesta reportagem, Cécile denuncia que, neste país, os direitos das minorias são sistematicamente ignorados. The Constitution guarantees equal rights for all citizens in Pakistan regardless of their faith. However, in reality, a lot of those rights of the minorities are ignored. If you look at Article 22, it guarantees that no child
in a school or in an institution will be forced to study any faith other than their own. A general knowledge book, which is supposed to teach all, will teach about the 99 names of Allah, will teach about the Prophet Muhammad, peace be upon him. Some points it's written that, Christians and Jews, they are not that strong in their faith, so therefore they cannot understand jihad or a holy war the way we Muslims do. Islamic studies has a chapter which shows that Hinduism, Christianity, Judaism, the woman is the path to evil. Whereas in Islam, women have equal rights and they enjoy equal rights and privileges. And that is why you end up with a society that becomes so religiously intolerant. In many schools across, especially in the rural sectors, a lot of the public schools, they have separate containers of water for the minorities. And it also goes to alarming levels where there have been incidences of children being beaten, being harassed on the basis of their faith, and have also given up their life. We are constantly creating a division. It will only stop when you start treating everyone equal as human beings. And that's the only way that we can. Otherwise, the society will continue to get more radicalized and more intolerant and more chaos and conflict. Foi Cecílio Chaudhry, especialista em direitos humanos e o antigo diretor executivo da Comissão de Justiça e Paz do Paquistão, a denunciar que os direitos das minorias religiosas são sistematicamente ignorados neste país. Este é um programa especial de verão, todo ele dedicado ao Paquistão. Na segunda parte nós vamos ter um grande documentário que aconselho vivamente a verem, porque ajuda a perceber bem a realidade dramática que os cristãos enfrentam neste país. No entanto, apesar do medo, apesar de toda esta violência, do Paquistão chegam-nos também relatos de coragem, de quem resiste às ameaças, aos ataques, ao terror, que é quase cotidiano. É o caso da irmã Gásia. Ela pertence às Filhas de São Paulo e trabalha no único centro católico multimédia em todo o país. Um centro que também já foi alvo de um atentado bombista, mas ela continua por lá. Salam, my name is Sister Ghazia. I live in Pakistan, where 96% of the people are Muslims. This is my convent. I am a religious sister belonging to the Daughters of St. Paul. My sisters and I bring Jesus to the people. We run the only Catholic book and media center in the country. We have plenty of books as well as beautiful devotional items. 7 years ago, our bookshop was badly damaged by a bomb blast. Despite the danger and tension, we managed to rebuild and to continue our service. It is not easy to live in a country where Christians are the target of repeated violence, discrimination, and harassment. Hello. Christian formation of the children is important for us. A strong faith can pull our youth out of poverty and lead them to a brighter future. Our mobile cinema is a great way to spread the good news and to inspire. With 9 sisters and 11 candidates, the atmosphere in the house is always cheerful. We believe in the grace of God and we trust in prayer. This is how we let Jesus love us and how we share His love with others. Our services and devotion is possible thanks to the help of all our benefactors and ACN. Thank you.
Foi a irmã Ghazia, uma mulher coragem no Paquistão, um país onde os cristãos têm a sua fé à prova todos os dias. Este é um programa especial de verão. Nós temos um grande documentário precisamente sobre este país, com histórias concretas de pessoas, de vítimas da perseguição, da violência, que vamos emitir na segunda parte daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Nesta segunda parte do nosso programa especial, todo ele dedicado ao Paquistão, vamos então exibir o nosso documentário. Um documentário em que vamos ao encontro de diversos cristãos que são um exemplo do que significa, Catarina, a perseguição religiosa neste país. Sim, Paulo, vamos escutar, vamos ver, entre outros testemunhos de pessoas, por exemplo, que trabalharam ou que conheceram Shahbaz Bhatti, que foi o ministro dos Assuntos Uma figura maior do cristianismo no Paquistão. Portanto, foi ministro das minorias religiosas e que foi assassinado por ter defendido Asia Bibi, uma mulher, uma cristã, que foi condenada à morte por ter bebido um copo de água de um poço. Shahbaz Bhatti é hoje, de facto, um dos símbolos maiores da comunidade cristã do Paquistão, Paulo. Mas o documentário mostra-nos também outros testemunhos e alguns deles são, de facto, muito fortes do que significa a violência e o ódio à fé neste país. Sim, Paulo, é o caso de Saada, portanto, a rapariga cristã que falámos no início do programa, não é? Que falámos. Portanto, é uma menina de apenas 12 anos que foi raptada, foi violada, foi forçada a casar-se e a casar-se com um muçulmano. Portanto, a sua história, o seu testemunho é muito significativo porque representa, efetivamente, toda uma multidão de meninas, de raparigas, de mulheres paquistanesas cristãs que passaram ou que passam por situações semelhantes. Todo o documentário ajuda a descrever esta realidade e dá voz também a outros protagonistas, a pessoas que têm desempenhado de alguma forma um papel crucial na defesa da comunidade cristã no Paquistão. Sim, Paulo, é o caso de Nadim Anthony, que é um advogado que tem dedicado o seu trabalho, a sua vida à defesa das pessoas que são acusadas de blasfémia, ou então de Cécile Chaudhry, que já falámos aqui, que é então o diretor executivo da Comissão Nacional de Justiça e Paz, ou ainda de Rumana Bashir, que é também uma mulher que é responsável pela Fundação Paz e Desenvolvimento, é outra instituição que também tem colocado esta questão da liberdade religiosa como um dos aspectos centrais do seu trabalho, da sua atuação, não é? Obrigado, Catarina. Agora que já sabemos, já conhecemos de alguma forma alguns dos protagonistas, vamos então ver este documentário que foi produzido pela Fundação AIS sobre o Paquistão e a perseguição aos cristãos.
O meu nome é Nazir Bhatti e trabalhei 5 a 6 anos com Shahbaz Bhatti na sua casa como cozinheiro. Conheço-o desde a infância, éramos da mesma aldeia. Quando ele se tornou ministro, chamou-me. Por favor, vem comigo, trabalha comigo. Uma fé forte em Jesus. Uma fé muito, muito forte. Ele tinha recebido algumas ameaças do povo. Algumas pessoas ameaçaram que o iam matar. Ele disse, eu não tenho medo de ti. Cristãos, nós nascemos cristãos. Sabemos que Jesus nos deu a vida, por isso a nossa vida está apenas com Jesus. Não temos vida noutras religiões. O meu nome é Basharat Etkuka. Vivo em Islamabad. Trabalho na área dos direitos humanos, especialmente com minorias. Shahbaz Bhatti era um grande amigo meu. Começou um grupo chamado Frente de Libertação Cristã e depois mudou o seu escritório de Islamabad para Lahore. शहबाज भट्टी साहब ने इस्लामाबाद से लाहौर ऑफिस शिफ्ट किया। Comecei uma campanha para construir uma igreja numa zona rural na jurisdição de Islamabad. Os talibãs opuseram-se à construção da igreja e ameaçaram-nos para não construirmos a igreja. Consequentemente, lançaram uma ação judicial contra nós sob acusação de blasfémia de acordo com a secção 299C do Código Penal. Assim, passei cerca de 5 meses e 10 dias na prisão, numa cela de isolamento. Nem sequer conseguia ver o sol ou a luz do dia. Nos dias que passei na prisão, a Bíblia era tudo para mim. Eu vivia com a Bíblia, dormia com a Bíblia do meu coração. Eu comia a Bíblia, bebia a Bíblia. A Bíblia era tudo para mim. A vida não tem sentido sem fé. Desde 1987 que temos documentado dados sobre casos de blasfémia. Estes dados abrangem todos os indivíduos, incluindo muçulmanos, cristãos, hindus, todos. No total de maio de 2019, até à data, o total de casos de blasfémia que documentamos é de 1552. Desses 1552, 229 são predominantemente de comunidades cristãs. Há aproximadamente cerca de 67 a 70 cristãos na prisão. They are approximately close to about 67 to 70 Christians in jail. Foi em conluio com os Estados Unidos e a Arábia Saudita que produzimos os talibãs a partir das madraças paquistanesas. As
As madrasas são seminários religiosos cujo único objetivo é criar uma classe que continue a propagar o islamismo ortodoxo. Em tempos anteriores, eram efetivamente utilizados pelos militares paquistaneses como instrumentos para preparar o mujahideen. Algumas das madrasas apoiavam a radicalização. Encontramos simpatia pela Al-Qaeda, por exemplo. Também existe simpatia pela Daesh. Mas seria errado dizer que todas as madrasas são radicalizadas. As inclinações religiosas destas madrasas são diferentes das Salafi e Wahhabi. No entanto, são elas as mais ativas na questão da blasfémia. O meu nome é Yunus Mazi. Vivemos no bairro Show. Fica em Fixtu, Islamabad. Há entre 600 a 700 famílias cristãs a viver nesta zona. Em 2009, Em 2009, ele, Jonathan, estudou no colégio Aberian. Saiu para o recreio, por isso atravessámos o portão e houve um bombista suicida que apareceu e explodiu. Eu não fiquei ferido. Ele ficou com uma lesão na coluna vertebral. Muitas vezes candidatei-me a empregos públicos. Com o nome Yunus Mazi, este tipo de nome cristão, não somos escolhidos. Eles preferem o povo muçulmano. Eles preferem o povo para limpar, para trabalhos inferiores. Devido à lei paquistanesa, um cristão não pode cozinhar para o povo muçulmano. Não podem ter uma licença para abrir um restaurante. Portanto, não existem oportunidades económicas para as minorias. A lei não trata todos como iguais. No sistema eleitoral, no sistema educativo, priva as minorias religiosas de direitos económicos. Os nossos antepassados eram cristãos, vivemos em famílias cristãs, damos a vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida por nós. Esta é a nossa fé em Jesus Cristo. Da população total dos cristãos vive na província do Punjab. A maioria dos casos de blasfémia acontecem no Punjab. Para os cristãos, a vida não é como em Islamabad. É mais difícil do que para as pessoas que vivem nas cidades. Se, por exemplo, quiserem contar algo sobre a sua fé, são sempre culpados por algo. Estudei numa aldeia e era o único rapaz cristão na escola. Não podia beber água da mesma fonte, do mesmo bebedouro ou do mesmo copo que os outros. Se eu lhes tocasse, ficavam impuros e já ninguém bebia de lá. O conceito subjacente é talvez religioso, ou seja, todos estes cristãos são convertidos da casta inferior dos hindus. Na minha escola, eu era o chefe da minha turma, o líder, mas fui acusado. Um cristão não pode ser o líder. Por isso, o diretor da escola deu-me uma espécie de tarefa. Disse: um líder cristão não pode ser um líder de muçulmanos. Se quiser ser líder, então, de manhã, em grupo com todos os alunos em fila, tem de recitar o Corão. Então meu pai disse: tu és aluno, não faz mal. Tens de o aprender, e se eles te pedirem, força.
Ao nível do ensino superior, quando alguém se candidata a um diploma do ensino superior ou a um cargo público, são atribuídos 15 a 20 créditos sociais, dependendo da província de origem, aos membros que tenham aprendido o Corão de cor. O meu nome é Jadon Masih e vivo aqui nesta aldeia Makoni Koloni. Fugi da cidade principal, não podia lá ficar. É por isso que vivo aqui. Só aqui estou por razões de segurança. Havia uma igreja e houve uma disputa pela propriedade desta igreja. Foi por isso que a comunidade muçulmana ficou muito aborrecida comigo. Depois fui levado para a prisão e a minha família também foi perseguida. Durante 6 meses ninguém foi lá para me representar. Era um buraco com 5 metros, um sítio muito pequeno. Se um não muçulmano for acusado, nesse caso, toda a comunidade enfrentará o problema. Se uma pessoa for declarada inocente e absolvida do caso, mesmo assim não poderá continuar a viver na mesma localidade. Antes da minha detenção, foi-me proposto que se eu me convertesse ao Islão, retirariam a minha acusação. Nós acreditamos no Filho de Deus, Jesus Cristo. Pedro e Paulo também sofreram porque aceitaram Jesus Cristo. Porque não eu? Fiz um cantinho no local onde estava preso e rezava aí. A minha fé é forte porque sinto Deus diariamente de várias formas. A Bíblia diz que se pode confiar com todo o coração, com toda a alma, que Deus está perto de nós. É por isso que eu acredito que Deus está perto do meu coração. A comunidade cristã está espalhada por toda a província, mas se olharmos para a cidade de Lahore, Johanabar é uma das comunidades cristãs mais densamente povoadas. O meu nome é Teresa e vivo em Johanabar. Vivemos aqui desde que tudo aconteceu e a organização da igreja que ficou com o nosso caso deu-nos esta casa para habitarmos. Aquele lado é cristão e aquele lado é muçulmano. Por isso mesmo, quando lá vou, esse lado assusta-me. As pessoas vão ver-nos e evitar-nos porque tínhamos este problema. As pessoas sabem que o nosso pai queimou o Corão. O nome do meu marido é Youssef Masih e foi acusado de pegar fogo ao Corão. Foi acusado quando vivíamos noutro distrito, em 2005. Em primeiro lugar, sempre que obtêm qualquer informação sobre este tipo de incidente, prendem logo a pessoa. E nunca, jamais, seguem os parâmetros adequados de investigação. O meu marido passou 3 meses na prisão. Durante estes 3 meses não sabíamos onde se encontrava. 20 dias depois, o meu cunhado encontrou-se com o meu marido. Era uma situação muito difícil, porque a polícia deu-lhe um tratamento de 3º grau. Ele sofreu muitas torturas sob custódia policial. Quando vi o meu marido, as suas articulações estavam muito magoadas e ele tinha dores. Depois do sucedido, a organização trouxe-nos para este lugar. Havia rumores de que se algum membro da família viesse viver para aqui, seria morto em nome de Deus, em nome do Islão. Sou cristã pela fé e permanecerei cristã durante toda a minha vida. Jesus Cristo sacrificou-se por nós, porque não eu, porque não nos sacrificamos por Ele. A lei da blasfémia é utilizada como um instrumento político de domínio. Portanto, se tu és cristão ou Ahmadi, ou por vezes mesmo muçulmano, posso apontar para ti e dizer-te: blasfemaste contra o santo profeta. E então, talvez uma multidão te cerque e linche. Eles atacam a família, atacam aqueles bairros.
Assim, a vítima sofre, a família sofre e, por vezes, toda a comunidade tem de sofrer. Isto é a falta de segurança. Eu até já vi pessoas mortas às mãos da polícia. Houve um duplo atentado à bomba em 2 igrejas em Johannabad, em 2015. Houve 2 bombistas suicidas em simultâneo. Eles atacaram ambas as igrejas. Assim, na nossa igreja morreram 2 pessoas. Na outra morreram mais de 70. Neste último ano, 2019, esta igreja sofreu muito e o nosso povo sente que está a sofrer com Cristo e que a sua fé é muito forte, muito forte. Graças a Deus que desde a explosão há muitas pessoas que vêm aqui. Nesta igreja celebramos 3 missas e na primeira missa participam diariamente mais de 4.000 pessoas. A acusação aqui é muito fraca, vaga e não está de acordo com a lei. Porque são, na sua maioria, pessoas sem formação e não têm qualquer ideia do tipo de caso. Estão a colocar as pessoas propositadamente, intencionalmente atrás das grades. E sempre que pedimos informações dizem: não, o processo de investigação está em curso, não podemos dar informações. No caso de Asia Bibi, ela esteve na prisão durante mais de 9 anos. Do mesmo modo, há muitas outras vítimas acusadas de blasfémia que estão na prisão há mais de 7 anos, 4 anos, 5 anos, porque o caso simplesmente continua, sem possibilidade de fiança, pelo que permanecem na prisão. Também estou sob ameaça e há 10 meses que também não posso visitar os meus gabinetes. Estou a dar aconselhamento a 6 casos de blasfémia e a seguir 2 casos muito antigos no Supremo Tribunal. Estive envolvido no caso da Asia Bibi desde o início, em 2009, e na sua libertação. Também estivemos no Supremo Tribunal. Os meus amigos aqui não querem que eu vá ao tribunal, porque a ameaça que eles fizeram é tão grave que não é fácil de enfrentar, é muito difícil. Porque se não tivermos paz de espírito, como podemos defender este tipo de casos? Estamos sempre a ser atacados e é por isso que é difícil para nós. Houve também um ataque em 2013 na Joseph Colony, em Lahore, onde mais de 116 casas foram incendiadas e queimadas. Esse ataque também foi provocado pelo facto de um dos membros daquele bairro ter sido acusado de blasfémia e depois a multidão ter aparecido e atacado. O meu nome é Sabar Masih, trabalho numa fábrica de automóveis. Esta é uma zona industrial e estamos rodeados de negociantes de ferro. Desde que nasci, que aqui vivo. Tenho 32 anos. Mesmo antes disso, o governo reservou esta área para a nossa comunidade. Há 2 igrejas na nossa colónia e 2 igrejas domésticas. Cada igreja tinha pelo menos 200 Bíblias e todas elas foram queimadas. Segundo os muçulmanos, o meu irmão blasfemou numa quarta-feira em 2013. Quando mandámos o nosso irmão para a esquadra de polícia, ele foi detido e enviado para a prisão. Começaram a arrombar as portas das nossas casas e a danificar os nossos bens. A polícia pediu-nos que evacuássemos as nossas casas porque a nossa vida corria perigo. São zonas com muito ferro. Eles atacam as pessoas para ficar com as suas propriedades. Passo a maior parte do tempo com muçulmanos. Discutimos frequentemente porque eles querem que eu me converta ao Islão. Damos-nos bem, mas quando os meus colegas de trabalho comem ou bebem, não usam o mesmo prato que eu.
उधर के जो मुस्लिम मेरे दोस्त भी हैं वो उनकी यानी कि छुई हुई चीज़ में यानी कि उसको चेक नहीं करते हैं। Se os cristãos não forem ouvidos, haverá anarquia no país. Jesus está no meu sangue. Fui comprar leite porque não havia ninguém em casa. Nagin, a irmã de Sapten, telefonou-me. Fui com ela à sua casa. Depois Nagin fez-me qualquer coisa, não sei o quê. Deixaram-me inconsciente e levaram-me para outro lugar, não sei para onde. O Sapten violou-me. Algum imã foi chamado à casa deles para celebrar o casamento? Não, fui levada para o gabinete de um advogado. Como é que a obrigaram a converter-se ao Islão? O pai de Sapten estava sempre a ameaçar-me que ia magoar o meu irmão mais novo. Fui obrigada a assinar uma folha de papel em branco. Mas eu não sabia o que eles queriam fazer com aquele papel. Quando me levavam para Faisalabad de autocarro, paramos na cidade de Feruz Patwa. Saí do autocarro e fui à casa de banho. Lembrei-me então do número de telefone do meu pai e liguei-lhe. A seguir, eles levaram-me à polícia e apresentaram-me às autoridades. Como os meus pais são cristãos, eu também sou cristã. Sinto-me cristã. Havia predominantemente raparigas hindus e cristãs que eram raptadas e depois forçadas a converter-se e a casar-se. Temos esses números. Temos estado a documentar. Existem mais de 700 casos. O problema é que por vezes é difícil distinguir, porque há muito medo, mesmo nos tribunais. Quando as raparigas vão ao tribunal, são pressionadas pela outra parte e dizem: converti-me a esta religião de livre vontade. Porque a maioria das raparigas são de famílias pobres, são raptadas e depois dizem que se converteram a uma nova religião. Então, o que é que podemos dizer? Apesar dos ataques às igrejas, atentados bombistas, ataques terroristas, verá que a igreja está cheia no próximo domingo. O nosso Evangelho e o nosso Jesus dizem: por causa do meu nome sofrerás. Sede fortes e da próxima vez perdoai-lhes e nada acontecerá. A fé dos nossos pais ajuda-nos a superar esse sentimento. Claro que, sendo humanos, ficamos feridos e sentimos porque nos tratam desta maneira. Nós somos o sal da terra. A comunidade cristã ou a igreja tem esta missão. E nós queremos continuar a desempenhar o nosso papel e dar ao nosso país uma visão para o progresso e bem do Paquistão. Ao mundo eu diria: continuem a rezar. Rezem pelos cristãos daqui, que são perseguidos vezes sem conta e são discriminados, porque mudar de casa e fugir deste país não é solução.
Foi o documentário sobre o Paquistão, um dos trabalhos para estes especiais de verão, estes programas especiais de verão que estamos a apresentar aqui na sua televisão durante o mês de agosto e também nas primeiras semanas de setembro. Para a semana que vem, cá estaremos com mais um tema e mais um país em análise. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a editar, a produzir e a levar até si este programa. Para mim, Paulo White, foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.